A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar com você assim, já vou sem enrolação. Quero falar com você aqui sobre um texto assim que eu percebi que é pouco explorado dentro da Escritura. E o que foi explorado dele é distorcido, né? Então eu quero aqui, pela misericórdia de Deus, né, clamando o seu favor eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que o Senhor traga luz e traga um maior entendimento para que a gente possa absorver da melhor forma possível o que está escrito dentro da palavra do Senhor, tá? Então, se você, de cara, já percebeu que esse assunto não é para você, então você já sai do vídeo, tá? Fica em paz, vai em paz, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, né? Mas para você que quer ficar, fica. E não só fica para ouvir de maneira retrógrada e para responder de maneira retórica, tá? Analisa de verdade. Inclina o teu coração para Deus, né? E se você entender diferente, seja humilde, tá bom? Que Deus te abençoe. O texto que eu quero avaliar aqui com você é o texto especificamente o de Mateus, no capítulo 5, verso 31 e 32. Só que agregado a ele vem o capítulo 19, verso 9, que você pode parar e anotar aí, para poder a gente fazer essa ponderação em cima desse texto juntos, tá? Você pode também anotar Marcos capítulo 10, verso 11 e 12, embora eu não vá trazer ele aqui, mas vai agregar valor no seu conteúdo, né? 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, você pode também anotar Malaquias, o capítulo 2, verso 13 ao 16, né? Capítulo 3 também de Malaquias, o verso 5, se não me engano, isso. Capítulo 3, verso 5 também de Malaquias, tá? E 1 Coríntios, o capítulo 6 e o verso 16. E o mais eu vou passando aqui para você no decorrer do vídeo, tá? Em Mateus, no capítulo 5, 31 e 32, o Senhor tá falando sobre a lei, né? Aí ele diz assim: ouviste que foi dito que todo aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar-se com ela ou com ele comete adultério. Certo? Aí, a primeira coisa que a gente tem que procurar compreender dentro desse texto, sobre o que Jesus está falando, no primeiro verso, que é o 31. Ele diz que foi dito aos antigos, ou seja, que estava escrito na lei, o que foi dado a Moisés como mandamento. E mais na frente, em outros textos, a gente já sabe que essa ordenança de se repudiar a mulher também dê-lhe carta de divórcio. Perceba que o Senhor, ele enfatiza a necessidade da lei, de dar carta de divórcio, se repudiar. Qual é o significado da palavra repudiar, para que a gente possa entender exatamente do que Jesus está falando? Olha, repudiar, pega no teu dicionário. Ler a Bíblia sem dicionário não funciona, porque não adianta a gente botar as palavras na base do que a gente acha. A gente precisa realmente ter certeza para, de fato, a gente saber do que nós estamos tratando. Então, repúdio quer dizer rejeitar, desamparar, deixar em abandono, repelir, reprovar, manifestar recusa, renunciar, ser contrário, renegar,
contestar. Esses são uns dos significados da palavra repúdio. Eis aí a importância da gente entender. Daí Jesus, nesse primeiro verso, ele fala que aquele que repudiar, né? Então, aquele que rejeitar a sua esposa, dele também carta de divórcio. Era o que estava escrito na lei. Se tu aborrecer a tua esposa, por qualquer motivo que seja, apertou a pasta de dente, né? E eu tô enjoado disso, porque fica fazendo as coisas, eu não gosto desse jeito. A mulher gosta de ficar com as luzes da casa tudo acesa, eu não gosto disso. A mulher ficou gorda, não gostei. A mulher ficou feia, a mulher tá descabelada, né? Aí começa a aborrecer a mulher e daí um pouco rejeita a mulher. Ele estava dizendo que na lei também, já que desprezou, dê também a ela a carta de divórcio, para que ela possa seguir a vida dela e ir embora para onde ela quiser e estar livre da sujeição. Aí ele segue no verso 32 falando: eu, Jesus, né, a graça, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Perceba que ele colocou uma frase em observação. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Tá vendo que ele falou de um todo? Qualquer que repudiar, ou todos que repudiar, todos que aborrecer a sua esposa e der carta de divórcio para ela, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, exceto em caso de adultério, exceto em caso de união sexual ilícita. Veja que ele botou aqui, ó, exceto. A expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar com ela tornará-se adulto. Tornar-se adúltero. Então vamos tirar o exceto, né? Para que você possa compreender. Jesus está dizendo assim: eu, a graça, vos digo que qualquer que aborrecer a sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com ela, adultera também com ela. Entendeu? Eu tirei o exceto que Jesus colocou no meio, tirei para poder a gente ler só o que ele está dizendo em contínuo. Escute mais uma vez. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com ela também comete adultério. Em Mateus, no capítulo 19, 9, o Senhor fala que o que repudia e se casa com outra comete adultério. Então, ele está englobando aí o marido que rejeita a mulher e dá carta de divórcio para ela, sem ela ter cometido adultério. O marido que repudia a sua mulher e casa-se com outra comete adultério. A mulher que foi largada por esse marido, casando-se ela com outro, ela está em adultério e ele cai em adultério com ela. Ou seja, né? Vamos botar... Ai. Separa, dedo. Eles dois estavam casados, aí ele vai se dando com ela porque ela acendia a luz da casa tudinho e ele não gostava. Aí ele vai, separa dela, aí ela vai, casa com outro, ele casa com outra, e aí tá os 4 vivendo em adultério. Entendeu? Agora vamos analisar o contexto do exceto. O que é que quer dizer exceto? A gente pode ler esse texto e tirar conclusões? Não, a gente tem que ir para o dicionário. A gente não pode crer no achismo, a gente tem que crer na palavra. Então está escrito, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas dentro do casamento, o que é? Adultério, traição, infidelidade. Então, quando o Senhor diz exceto é o quê?
Exceto quer dizer, esse tá aqui o grupo, esse não. Todos são dedos, esse não. Entendeu? Então, quer dizer, esse não. Exceto quer dizer com exclusão de. Pega teu dicionário para você acompanhar. Procura o sentido, o significado de exceto. Ou então pesquisa, dá um Google, tá? Com exclusão de. Fora a parte, tem todo esse, mas fora a parte, salvo, menos, com exceção. Como que a gente pode, além da frase que já está aqui para a gente ver, né, que o Senhor Jesus colocou aqui, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto, menos, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casa-se com ela comete adultério. Aplicado na frase, exceto, significado de exceto, entende? Eu vou usar outro significado de exceto dentro da mesma frase. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua esposa, fora a parte em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e todo aquele que casar-se com ela comete adultério. Outra aplicação do significado da mesma palavra na frase. Agora eu vou exemplificar usando outras palavras para que você possa entender. É o mesmo que dizer, por exemplo, o historiador escreveu sobre a história do Brasil, exceto o período da monarquia. Então, ele está falando sobre aquele assunto, mas ele não detalhou esse daqui. Entendeu? Tirou fora a parte, ele não falou sobre isso. Vamos para outro exemplo. Toda a caixa de frutas amadureceu, menos essa. Então, Jesus está falando isso. Qual que é o plano de fundo da conversa desse texto? Casamento, divórcio e novo casamento. O casamento aceito na presença de Deus, o tipo de divórcio que para Deus não é lícito que haja um novo casamento e o tipo de divórcio que para Deus é lícito que se haja um novo casamento. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque Jesus começa falando sobre o repúdio, põe exceto aquele que comete infidelidade, tá? Vamos voltar para que você possa entender. Qualquer que se divorciar de sua esposa, a não ser por infidelidade, expõe a tornar-se adúltera. Tá compreendendo? Então, exceto nessa frase, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, o Senhor está fazendo aí uma exceção, o Senhor está pondo fora a parte esse tipo de situação. Então, pode casar depois de ter separado? Pode, a menos, pode, no caso de você ter sido traído. E no caso de não ter tido adultério, de ser apenas uma rejeição e um divórcio, você não pode, como ele está dizendo aqui. Qualquer que se separar, qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a adultério. Então, brigou por causa da pasta de dente, separou. Aí vai e casa com outro. O Senhor está dizendo que nesse caso ele comete adultério. Brigou porque deixa as luzes de casa toda acesa. Separou. Casou de novo. Tá os 4 em adultério. O que enjoou e separou. A que foi obrigada a separar. O que se casou com ela e o que se casou com ele. Vai
4 pessoas entrar em situação de adultério. Aí o Senhor põe exceto o que teve uma relação sexual ilícita. A única forma de se ter uma relação sexual ilícita dentro do casamento é adultério e infidelidade. E é isso que tem muita gente ignorante, né? Com o que eu digo, a santa ignorância, lançando pessoas no inferno, porque não sabe entender o contexto da escritura. Como diz o povo aí, não faz uma exegese e não faz uma hermenêutica, né? Mas vamos descomplicar. As pessoas simplesmente não conseguem pegar o dicionário e entender o significado das palavras. Entender texto e contexto, do que Jesus estava falando, o que Jesus estava falando, qual que era o contexto que Jesus estava utilizando aqui. Então ficam nesse negócio de dizer, não existe segundo casamento, não existe. Sim, porque nesse simples texto, só nesse o Senhor já está falando. Mas o Senhor continua ainda falando em outros textos. Como, por exemplo, o pessoal fala que não existe quebra de aliança. Será que não existe quebra de aliança? Vamos dar uma avaliada em Mateus 19:5. O Senhor diz que a aliança refere-se a unicamente 2. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, ele diz, e por esse motivo deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. 2. Guarda isso na tua mente. 2 serão uma só carne. Certo? Então, se é 2, não é 3, não é 4, não é 5, é 2. Certo? Vamos lá para 1 Coríntios. Nós vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16, onde Paulo pergunta: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta faz um só corpo com ela? Opa! Temos um problema aqui, né, para o pessoal que fica dizendo que não se quebra a aliança. Se o próprio Deus diz que o homem vai se unir à mulher e vai fazer uma aliança com ela, certo? Com ela, não é com elas, é com ela. E a aliança é o quê? A união sexual. Diante de Deus, ela é efetivada pela união sexual. Ok? É o que o texto nos diz, é que os textos nos dizem, certo? Aí nós vemos aqui, ele continua dizendo, porque se diz, serão os 2 uma só carne. Opa, temos outro problema. É os 2 uma só carne. O homem se uniu à prostituta, como está dizendo, e os 2 se fizeram uma só carne. E a mulher ficou aonde nessa aliança? Cadê a aliança de 3 que ficam pregando aí, que não se quebra? A aliança é entre 2. Uma vez que o homem ou a mulher foi lá e se uniu à prostituta ou prostituto, a aliança foi firmada com ele naquele momento, no ato sexual. Então, automaticamente, a aliança que teria lá com a pessoa que tem no papel, diante de Deus, foi rompida, porque a aliança é entre 2, não é entre 3. Então não existe esse negócio de a mulher sair de dentro de casa ou o homem sair de dentro de casa, tem uma relação ilícita, como está escrita na palavra. Tem uma relação ilícita fora, e a aliança com a pessoa com quem ele tem um documento continua diante de Deus. Isso não é verdade. O texto está nos dizendo isso. Diante de Deus, no momento que ela tem uma relação sexual ilícita, como está escrito, declarando em Mateus, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Nesse caso, no ato da relação sexual ilícita,
ela fez a aliança com aquela pessoa com quem ela teve a relação sexual. E a aliança é 2, não é 3. Ou seja, a pessoa que está unido a ele no papel, diante de Deus já não está mais unido. Porque a aliança diante de Deus é firmada num ato sexual. A carne dele está unida àquela pessoa com quem ele se deitou. Não é isso que está declarando o texto? Mas que nem tem as mulheres, né? Muita irmã que tem espírito de mulher de bandido. Ela fica o tempo todo tentando tomar para ela o poder de salvar. E julgando as irmãs porque elas não ganharam o marido dela para Cristo. Nem sabem do que estão falando. Não sabe o quanto de lágrima que essa mulher derramou, que esse homem derramou. Porque os homens, normalmente, eles não fazem isso. Eles são traídos e já entendem que ali não tem sucesso e já parte para outra. Dificilmente eles continuam tentando. Normalmente são as mulheres. Por quê? Por causa da cultura, não é por causa da palavra. Porque Jesus não ensina que a gente deve permanecer dentro de um relacionamento em que a aliança foi quebrada. A aliança foi rompida por um ato de adultério, como está escrito em Mateus 5, 31, 32, como está escrito em Mateus 19, 9, como está escrito em Marcos, no capítulo 10, no verso 11 e 12, como está escrito em 1 Coríntios 7 e 10, certo? Aí eles usam um texto fora de contexto também, dizendo que a mulher descrente, né, que consente em estar com o marido não deixe, né, como 1 Coríntios capítulo 7, né, trazendo isso e colocando dentro do cenário de adultério, e não cabe. Essa parte é a mesma que foi dita aqui no verso 32, em que o Senhor diz que não pode repudiar sem ter tido adultério. Sem ter tido adultério. Mas o marido era violento. A palavra dá concessão lá no capítulo 7 de deixar e não pode se casar. E qual que é o contexto? Por que não pode se casar? Porque não houve adultério. O homem era violento, a mulher era violenta. A mulher não cumpria com o seu dever de mulher. E ele se sentindo, ou ela se sentindo, que não dava mais para suportar essa convivência, optou por deixar. E nesse caso, como não houve adultério, não pode haver novo casamento. Nesse não havendo adultério, como está descrito em exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Não havendo traição, não havendo infidelidade, não havendo relações sexuais ilícitas, não pode haver novo casamento. Entende? Malaquias. O que Malaquias fala para nós sobre isso? Malaquias fala o seguinte, vai lá no capítulo 2, abre aí na tua Bíblia, capítulo 2, vamos no verso 13, vamos começar lá do verso 13. O verso 13 diz assim, ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer a vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade. Presta atenção, porque o Senhor foi testemunha. Então, foi uma cerimônia realizada diante dos olhos de Deus de casamento, tá? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. Tá vendo aqui a infidelidade onde ela apareceu, né? Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, nós vamos aqui, um pouquinho mais pra frente, olha, onde ele fala, no verso 15. Vamos continuar no verso 15. Não fez o Senhor mesmo havendo nele pouco espírito? Os dois, ele fez o quê? Certo? E aí ele continua. E por que somente um?
Por que que o Senhor fez dos dois ali diante do casamento, do ato do casamento diante de Deus? Por que que ele fez um? Porque ele buscava descendência que prometera, certo? Deus estava buscando entregar na mão do homem a descendência que ele prometeu. Portanto, cuidai de vós mesmos e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E aí tem gente que pega, que tem a mente tão deturpada por esse sistema, um sistema preconceituoso contra a mulher, que se a mulher não aceita mais conviver dentro de um casamento onde ela é traída, enganada, e entre outras coisas, porque é um relacionamento que tem traição, ele não só tem traição, as pessoas pegam e invertem. Então, o ruim, o errado, não é quem traiu, quem foi infiel, é sempre a pessoa que não suportou aquilo até o fim. Aí o Senhor, o que é que ele continua falando? No capítulo 3, vamos lá. Será que o Senhor é contra mesmo as pessoas que não suportam esse tipo de atitude dos seus cônjuges? Será que o Senhor é contra a pessoa que foi traída e não suportou a traição? Vamos ver no capítulo 3, no verso 5. Olha lá. Chegar-me-ei a vós outros com juízo, e serei testemunha veloz contra feiticeiros e contra adúlteros. Ele continua falando aqui, mas a gente vai ficar aqui, porque o ponto é esse, adultério. Então o Senhor, ele está dizendo aqui que ele vai ser uma testemunha veloz contra quem? Quem sofre o adultério? Não. Ele é testemunha veloz contra quem comete adultério contra o seu companheiro, com aquela pessoa com quem casou, que era para ter sido fiel e não foi. E tem muito crente aqui, mulher especialmente, que tem espírito de mulher de bandido. E fica condicionando as irmãs que sofreram já esse tipo de violência, né? Já sofreram esse tipo de violência, quando não outras, e ainda jogam mais fardo em cima dela. Que ela tá vivendo, ela saiu, abriu mão desse relacionamento em que a pessoa estava o tempo todo indo lá, fazendo aliança com a prostituta, e voltava cá e desfazia a aliança da prostituta com ela, e assim fica até chegar o momento dela se cansar disso, porque não existe como se santificar dentro de um relacionamento desse. Você está o tempo todo vivendo angustiada, atribulada, constrangida, envergonhada, quando não outras coisas. Não tem como você buscar uma intimidade com Deus, sendo que o seu corpo está sendo exposto, vez após vez, como uma pessoa que não se santifica e não busca santificação. E quando o Senhor diz, lá em Coríntios, que a mulher não deixa o seu marido, ele está se referindo a relações onde não existe adultério. Essa é a cláusula que o Senhor deixou muito claro, menos para quem é ignorante acerca de português e acerca de compreensão de texto e acerca de dicionário e acerca da palavra de Deus também, né? São ignorantes, santos ignorantes, né? Que vêm ainda querer jogar cargo de perdição em cima de pessoas que estão buscando a Deus em sinceridade. Vem ainda tentando deturpar o que é certo, justificando o pecador e incriminando aquele que sofreu o prejuízo, aquele que sofreu a ruptura de aliança.
Então, se você está passando por esse tipo de situação, se você passou por esse tipo de situação, se você estava com esse tipo de dilema na sua mente, no seu coração, seja esclarecido no nome do Senhor Jesus pela palavra de Deus. Medita mais um pouco. Vou trazer mais uma vez a cláusula que Jesus deixou, bem claro, que há sim possibilidade de novo casamento para quem foi traído. Mateus, capítulo 5, verso 31, 32, Mateus 19, 9, onde ele fala assim: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e o que casa-se com ela comete adultério. Exceto. Então, ele está dizendo, se é exceto em caso de relações sexuais ilícitas, então ele também está dizendo que no caso de relações sexuais ilícitas, pode sim haver novo casamento e não está em prostituição. Porque exceto é exatamente o contrário do que o texto está dizendo, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído com a sua libertação, porque muitas pessoas estão num processo de cativeiro espiritual por conta desses ensinamentos distorcidos que giram em torno de cultura e não da palavra. Eu espero sinceramente que eu tenha contribuído com a tua libertação e que o Senhor mantenha esse entendimento na sua mente. A aliança é com dois. Unir-se-á o homem à sua mulher e ambos serão uma só carne. Uma vez que ele deixou a sua esposa em casa, saiu e uniu-se a outra mulher na rua, não existe aliança entre três. Alguém sobrou. Se a aliança foi formada aqui agora, a esposa ficou de fora. É isso que está dizendo em 1 Coríntios. Então, não existe aliança entre três. Então, não existe dentro do adultério esse negócio de dizer que a esposa só deixa de ser esposa quando ele morre. Não. Quando ele adultera, quando ela adultera, a pessoa com quem ele se uniu sexualmente é a sua aliança. E foi feita diante de Deus a sua carne. Tá? Então, foca na palavra. Vamos orar, vamos pedir a Deus a compreensão e o discernimento, tá? Que Deus te abençoe. E se esse conteúdo acrescentou na sua vida, te trouxe luz, te trouxe clareza, compartilha, tá? Abençoa outras vidas, para que elas também alcancem essa mesma liberdade em Cristo. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem Deus, Pai, somos pra Jesus.